dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de dezembro de 2025, são 9 horas da manhã. Desmorona a farsa contra o ministro Alexandre de Moraes, que teve um capítulo ontem de novo pelas mãos da jornalista Malu Gaspar, do Jornal Globo, que primeiro fez uma divulgação sobre contrato da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master e depois agora fez também uma acusação a ele de ter pedido ao Banco Central, ao presidente do Banco Central, apoio ao Banco Master que queria ser vendido, e essa informação é falsa. Não aconteceu nada disso, já está esclarecido o caso. O Alexandre de Moraes foi falar com o presidente do Banco Central sobre o caso da Lei Magnitsky, logo que houve a sanção do Trump contra o Alexandre de Moraes, e aí, no meio da conversa, surgiu o assunto Banco Master. Mas a oposição, obviamente, está tentando instrumentalizar isso, a extrema-direita, estão pedindo CPI, fizeram uma queixa-crime, Damares Alves fez uma queixa-crime contra o ministro. Eles vão se dar mal porque o tribunal se uniu em torno de Moraes. Dos 10 ministros atuais, 5 apoiam o Alexandre de Moraes. Mas, na verdade, contando com o Jorge Messias, que cedo ou tarde vai ser sagrado ministro do STF, serão 6 ministros, mais o próprio Alexandre de Moraes, que não vai votar por si mesmo, apoiando o ministro contra essa queixa-crime. Por quê? O Senado não tem essa maioria que a liminar que o Gilmar deu determina para abrir um processo de impeachment contra o Moraes. Ponto 1. Ponto 2. Além de o Senado não ter essa maioria, essa tentativa de ataque ao STF, tentativa de abrir CPI, tentativa de fazer tudo isso, se prosperar, vai fazer com que o STF devolva a liminar a sua versão original, que exigia uma denúncia do procurador, dava ao Procurador-Geral da República a titularidade para pedir impeachment de ministros do Supremo. Então, minha amiga, meu amigo, eles não têm como vencer essa guerra contra o Alexandre de Moraes, e tirando o Fachin, o Fux, o terrivelmente evangélico e o Nunes Marques, todo o resto do tribunal, mais o próprio Procurador-Geral da República, apoiam o Alexandre de Moraes. Então, eles que vão, junto com a oposição, chorar na cama, que é lugar quente. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Bom, Merval, nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos 5 encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master. Merval, é bastante grave, né? É gravíssimo, é gravíssimo. É gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim, porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo Banco do Borcaro, que ele ligou 5 vezes
e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Borcário, isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Então ele tem que se pronunciar, tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que apenas a Procuradoria-Geral da República pode denunciar ao Senado um ministro da Corte por eventual crime de responsabilidade, processo que pode levar ao impeachment da autoridade. Hoje, qualquer cidadão pode apresentar esse pedido ao Senado. A decisão foi tomada a partir de questionamentos apresentados pelo PSOL e pela Associação dos Magistrados Brasileiros à lei do impeachment. Na decisão, Gilmar Mendes afirma que trechos da legislação não são compatíveis com a Constituição e que o instrumento não pode ser usado como forma de intimidação de juízes a atuarem de forma parcial ou alinhada a interesses políticos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, recuou nesta quarta-feira e decidiu suspender parcialmente a liminar da semana passada sobre a aplicação da lei do impeachment ao afastamento de ministros da Corte. O relator do caso no STF também retirou de pauta um julgamento que iria discutir a decisão, previsto para começar na próxima sexta-feira no plenário virtual. Ele solicitou a inclusão da análise em sessão presencial da Corte, ainda sem data. Aplicar a Constituição, e é isso que nós estamos fazendo, ou entendemos que estamos fazendo, tendo em vista que a lei, de alguma forma, essa lei já caducou. Luísa, a gente tem a liminar de Gilmar Mendes, que vai ser analisada no plenário virtual. A chance de alguém pedir destaque ou pedir pelo menos algum tempo, que pode ser levado esse caso para o plenário físico, mas pelo menos o que os ministros da Suprema Corte têm acenado é que eles tendem a confirmar essa decisão de Gilmar Mendes. É isso, Uribe. Boa tarde para você, para a Tainá, todos que estão conosco no Bastidores CNN. Depois dessa longa semana, existe sim essa tendência, né, Uribe e Tainá, de que essa liminar do ministro Gilmar Mendes seja confirmada pela maioria dos ministros do plenário do STF no julgamento virtual que está previsto para começar no dia 12 de novembro, portanto, na semana que vem. O primeiro dia desta semana, primeiro dia útil, foi abalado por essa matéria da jornalista Malu Gaspar, sobre o Alexandre de Moraes ter procurado o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para pedir pelo Banco Master junto ao Banco Central. Relatos sobre contatos de ministros com o presidente do BC foram feitos por 6 fontes diferentes. Mulher de Moraes tinha contrato de 130 milhões com o Master, que é um assunto que vem sendo martelado. Antes de prosseguir, eu quero falar para você que a conversa que você viu inicialmente no vídeo da CBN é entre o Carlos Alberto Sardenberg e o Merval Pereira. Bom, o Sardenberg é só para lembrar, tá? Eu, Paulo Henrique Amorim, Luiz Carlos Azenha, Rodrigo Viana, quase processamos o Sardenberg porque ele é um conservador renitente, né, e obcecado, um antipetista convicto, junto com o Merval Pereira. Até hoje eles são vozes distoantes na Globo, junto com a tal Malu Gaspar, né, que é uma jornalista convicta de direita, e ela fez matérias sobre o Bolsonaro e tal, mas ela tem convicções ideológicas muito fortes junto com Merval e Sardenberg. E eu, Paulo Henrique Amorim, Azenha e Rodrigo Viana quase processamos Sardenberg porque ele diz que nós éramos pagos pelo PT. Mas vamos em frente. Bom, essa matéria diz que o Alexandre de Moraes é muito ligado ao Banco Master, todo aquele blá blá blá, e que ele foi pedir ajuda ao Banco Central para o Banco Master ser vendido, etc, etc. Muito bem, vamos lá. O que é que acontece? Já começou a história de pedir impeachment de Moraes. Ninguém nem sabe de nada.
uma jornalista faz uma matéria citando fontes que ela não diz qual é e fazendo uma acusação dessa monta contra o ministro do STF. No mínimo, deveria trazer alguma evidência, alguma prova além do relato dela. Isso é um absurdo. É um absurdo. Não apresentou nada. Citou fontes, ao menos 6 fontes, e não diz quais são as fontes. Essas fontes não assumem nada, não tem prova nenhuma, tem um relato, uma narrativa contra o Alexandre de Moraes, que acaba de ser desmontada, como você vai ver. E aqui, esse Joel Pinheiro da Fonseca, da Folha, que é um jornal hoje abertamente bolsonarista, esse Joel Pinheiro da Fonseca foi aquele que criou o bolsonarismo moderado, lembra disso? Que era o Tarcísio de Freitas. E agora ele diz que tem que abrir um impeachment contra o Moraes por conta de uma matéria que, na verdade, nem é uma reportagem, é uma coluna de opinião da jornalista Malu Gaspar. Porque reportagem tem que ter prova, tem que ter elemento, tem que ter fatos concretos. O fato concreto que ela cita, ninguém sabe se aconteceu. A gente só sabe o que ela está dizendo. Ela não tem prova nenhuma, não cita nem o nome das testemunhas que diziam isso, que teriam dito isso, né? Mas, vamos lá, a Damares se apressou e entrou com representação criminal contra o Alexandre de Moraes e pedido de impeachment. Já julgou e já condenou. E convite para o Moraes se explicar no Senado. Né? O Moraes vai dar uma banana para o Senado e o STF vai dar uma banana para a Damares. Né? Mas eu já vou explicar por que e como. Mas o senador Alessandro Vieira, que é um que afeta ser isento, apague o flerta, ele afeta ser isento e, na verdade, é um direitista empedernido. Ele já começou a colher assinaturas para uma CPI sobre o contrato do Banco Master com a mulher de Moraes, sendo que já há elementos para dizer que essa CPI não daria em nada, e você vai ver. Mas tudo bem. Suspensão de Jabuti, que ressuscita 2 bilhões de reais em emendas, é novo embate entre o Congresso e o STF. Ponto 1. Ponto 2. Flávio Dino sinaliza julgamento da validade das emendas obrigatórias no STF e acirra tensão com o Congresso. Ponto 2. Ponto 3. Marco temporal não é um retrocesso, é uma ferramenta de pacificação. Esse artigo de um deputado federal do PL é porque o STF proibiu o marco temporal que tira os direitos dos indígenas sobre as suas terras, eles que são povos originários das Américas e são, em última análise, os donos de tudo, de todo esse continente, foram roubados pelo homem branco vindo da Europa. E o que se quer é dar as terras, pelo menos, que eles ocupam e já ocupam há milhares de anos. Né? E o marco temporal pretendia revogar isso, fazendo com que eles só tivessem direito ao que foi decidido na Constituição de 1988. O que havia antes não tem direito. Mas o STF vetou, evidentemente. O Banco Central não vai soltar uma nota sobre o contato entre Galípolo e Moraes, mas o Banco Central e o próprio Galípolo desmentiram a versão da Malu Gaspar. Aqui a jornalista Daniela Lima sai com essa matéria hoje pela manhã. Reuniões de Moraes e Banco Central tinham Magnitsky como tema, mas Master foi citado. As conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tinham como tema central a aplicação da lei Magnitsky sobre o magistrado, sua esposa e os negócios da família, além do impacto da sanção sobre os bancos que prestavam algum tipo de serviço a eles. Foi no contexto dessas conversas que o caso do Banco Master, segundo fontes a par da situação, foi mencionado. A discussão sobre a instituição financeira foi revelada pela tal Malu Gaspar.
A conversa que ocorreu pessoalmente se dava no contexto da imposição da lei Magnitsky contra o Moraes e falaram de relance, veja só esse negócio do Banco Master, por conta da Magnitsky, Moraes teve, por exemplo, de trocar sua bandeira de cartão de crédito. Fontes que acompanham o assunto minimizaram o teor do diálogo sobre o Master e também o tempo dedicado a esse diálogo, já que na ocasião o ministro e sua família viviam um cerco financeiro protagonizado pelos Estados Unidos. Dizer que houve algum tipo de pressão ou gestão do Moraes na direção do dono do banco, Daniel Vorcaro, por parte do Moraes, com Galípolo, afirmam esses interlocutores, é leviano. Essas fontes que a Malu Gaspar cita dizem que a inferência dela é leviana. É um absurdo isso, deveria ser processada. E ninguém garante que não vai ser processada. Gilmar Mendes diz ter absoluta confiança em Moraes, no caso do Banco Master. Decano do STF afirma que intervenção do Banco Central e prisões mostram controle institucional e minimiza críticas à viagem de Toffoli, relator do inquérito mantido sob sigilo. O decano do Supremo afirmou nesta segunda-feira, ontem, 22, que tem absoluta confiança no Moraes e, segundo Gilmar, a intervenção do Banco Central e as prisões realizadas no curso da investigação reforçam que o sistema de controle funcionou, porque foi o judiciário, o próprio STF, que esteve avalizando tudo que foi feito contra o Daniel Vorcaro. Mulher de Moraes, inclusive, soma 13 derrotas e 8 vitórias no STF. Única ação em curso dela atualmente está com Nunes Marques. Né? Mas, vamos lá. A Damares abriu uma queixa-crime contra o Alexandre de Moraes. Ela está maluca pelo seguinte. Em primeiro lugar, uma queixa por crime comum é julgada basicamente pelo STF. No artigo 102 da Constituição diz: compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originalmente ações que, nas infrações penais comuns, quem julga, e essa é uma ação penal comum, né, esse pedido aí do suposto pedido do Alexandre de Moraes seria peculato, né, e isso, na verdade, é um crime comum. E quem julga isso, o presidente da República, o vice-presidente da República, os membros do Congresso Nacional e os ministros do STF e o Procurador-Geral da República, é o STF. Ponto. Não tem impeachment nenhum, não é crime político. Ele está sendo acusado de um crime comum. Né? Mas, vamos lá. Gilmar diz que imprensa tem fascínio por ida de ministros a eventos. Acho uma bobagem. Ele afirmou ainda que proposta de código de ética deve ser feita de fora para dentro. Mas quem está por trás disso é o Fachin. Tá? E o Fachin eu coloco entre os ministros que muito provavelmente dariam corda para essa história do Congresso. O Fachin não tem a menor dúvida. Ele já está traindo os colegas, o tribunal está furioso com o Fachin. Então hoje o bolsonarismo tem 40% do STF, dobrou, porque tem o Fux e o Fachin, que eram a tropa de choque de Sérgio Moro ao lado do Barroso, que depois pulou fora da tropa de choque do Moro, depois que ele viu que o Moro estava aprontando. Mas eram Fux, Fachin e Barroso que faziam tudo o que o Moro queria no STF. O Barroso pulou fora, Fux e Fachin continuam sendo dois juízes de direita. Apesar de o Fachin ter um passado de esquerda, ele virou um antipetista e um capacho da extrema-direita. Muito bem, o fato é que o Gilmar suspendeu parcialmente a decisão sobre a lei do impeachment dele, que dizia o seguinte, que só o PGR podia pedir impeachment de ministro do Supremo. Ele suspendeu, ele suspendeu o efeito imediato. A lei a decisão de dar razão a pedido do PSOL
e pedido que foi feito de que a lei do impeachment só pudesse ser, o impeachment só pudesse ser pedido pelo Procurador-Geral da República, continua valendo, só que vai ter que ser julgada em plenário. E como você viu no vídeo da CNN, o STF tende a aprovar em maioria esse dispositivo que só permite ao Procurador-Geral da República pedir impeachment. Isso poderia até ser mudado, permaneceria apenas o quórum necessário, o quórum é a presença, né? Mas a proporção necessária de 2/3 do Congresso, do Senado, para pedir o impeachment de um ministro do STF. E, na verdade, esse dispositivo ficaria mantido, mas tiraria a exclusividade do PGR para poder pedir impeachment. Com essa tentativa de ataque, vai voltar a exclusividade do PGR e o STF tem toda a força para isso e tem maioria. Por quê? Primeiro que hoje você tem 5 ministros que apoiam o Alexandre de Moraes. O Gilmar, o Zanin, o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o Zanin, não é? Eu já citei o Zanin. São, na verdade, você vê, são 5 ministros do STF que apoiam o Alexandre de Moraes. Com o Alexandre de Moraes são 6. E aí tem o Messias, que está para entrar. Então aí serão 7. Quer dizer, o Moraes são 6 ministros, né, que apoiam então seriam 6 ministros com o Messias que apoiam o Moraes. Maioria do tribunal. E do outro lado ficariam 4 ministros, Fachin, Fux e os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro. O Fachin e o Fux, eu duvido que eles vão ficar do lado do Alexandre de Moraes. Mas, vamos lá, vamos em frente. Aqui está a decisão do Alexandre de Moraes sobre essa petição aqui. Então, ele suspende sobre a questão de só o PGR poder pedir o impeachment de Moraes, né? É referente à petição número tal. Trata-se de petição apresentada pelo Senado Federal postulando a suspensão de tramitação dos processos com a consequente retirada do feito da sessão virtual. Então, o Gilmar, ele simplesmente suspendeu, ele não eliminou, então pode voltar. Tá? E o Fachin, tudo isso que está acontecendo se deve ao Fachin. O Fachin é um traidor. A pressão pública do Fachin por código de conduta amplia a fragmentação no STF. A menção do Fachin ao debate sobre um código de conduta para a magistratura na última sessão da Corte na semana passada não vai ser suficiente para aplacar o mal-estar que o tema vem causando. Há forte ressentimento no STF, diferentes salas da Corte, pelo fato de Fachin ter iniciado as tratativas sobre o tema de fora para dentro, ou seja, numa iniciativa costurada via conselho na CNJ. E se você vai tratar de um código direcionado ao Supremo, você começa o debate com o Supremo. E o Gilmar disse isso, né? Esse integrante da Corte deve ser até o Gilmar, talvez. Apesar que os outros também pensam assim. A impressão majoritária é de que o presidente do STF está se valendo da crítica interna para criar uma marca para o seu mandato. Quer dizer, ele quer lacrar às custas dos colegas. Por eleição, o Mota vai ser mais petista em 2026. E o Alcolumbre também, porque eles vão depender muito do apoio do Lula. Então, o Senado não tem competência para julgar esse caso, para propor impeachment por esse caso, mas eles vão tentar, e se eles tentarem, aí a lei do impeachment vai ser alterada na sua versão original que o Gilmar Mendes propôs. E vamos lembrar o seguinte, olha, nunca é bom
esquecer isso. O Banco Master figura em 77 mil processos. A Mulher de Moraes foi cadastrada em só um, tá? O escritório da Mulher de Moraes foi contratado pelo Banco Master, mas não há indícios de envolvimento em fraude financeira, segundo comprova a agência de checagem, que já investigou, inclusive, o procedimento aí da Mulher do Moraes, checou tudo que havia para checar e mostrou que não tem nenhum envolvimento do escritório da Mulher do Moraes e nem do Moraes nesse caso. E aí, minha amiga, meu amigo, o que vai prevalecer agora em 2026 é o seguinte: notícia fresquinha. Confiança na economia se recupera em dezembro, aponta a pesquisa. Índice apresenta melhora pelo terceiro mês consecutivo. E o Boletim Focus, que é o boletim do mercado financeiro, que o Banco Central apresenta com base nas posições do mercado financeiro, prevê inflação baixa de novo nas projeções de 2025 e 2026. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.